Sabe, quando a gente lê uma notícia, é quase como olhar o mundo por uma janela, né? Mas quem é que escolhe o tamanho dessa janela e a posição dela? Hoje a gente vai dar uma espiada por trás da cortina do jornalismo para entender como as notícias são feitas e, o mais importante, como a gente pode se tornar um leitor mais crítico, mais consciente. Essa frase do sociólogo Pierre Bourdieu é genial. Ele disse que jornalistas usam óculos que veem certas coisas e não veem outras. E essa é a grande ideia do nosso papo de hoje. Toda notícia é um recorte, é um ponto de vista. Não é sobre o que é certo ou errado, mas sim sobre entender qual perspectiva está sendo mostrada. Peraí, mas aí vem aquela pergunta, né? A notícia não tinha que ser totalmente objetiva? Se o trabalho é informar, como é que pode existir um ponto de vista? Será que existe jornalismo 100% neutro? É essa questão que a gente vai investigar agora. Então vamos lá, vamos começar a entender o que são esses óculos. E olha, um ponto super importante, não estamos falando de fake news, tá? Uma notícia pode ser 100% baseada em fatos e mesmo assim carregar uma perspectiva na forma como ela organiza e apresenta esses fatos. Pensa, por exemplo, num protesto. Uma matéria pode dizer: milhares de manifestantes ocupam as ruas. Outra pode dizer: minoria barulhenta causa transtorno no trânsito. As duas podem até estar falando a verdade, mas a escolha das palavras, ela muda tudo. Isso faz parte do processo de transformar um fato em uma narrativa. Tá, mas então como é que os jornalistas montam essa narrativa? Existe uma espécie de fórmula, sabia? Um verdadeiro esqueleto que sustenta toda boa notícia. Vamos descobrir qual é. É o famoso lead. São 6 perguntas essenciais. O quê, que é o fato principal. Quem, as pessoas envolvidas. Quando e onde, o tempo e o lugar. Como, as circunstâncias. E, finalmente, por quê, as causas. Uma boa notícia responde a tudo isso logo de cara, geralmente no primeiro parágrafo. É como se fosse o DNA da informação, a base de tudo. Bom, chega de teoria, né? Bora botar a mão na massa e analisar uma notícia de verdade sobre um projeto da ONU aqui no Brasil. Será que a gente encontra esse DNA da notícia por lá? Olha só a notícia. Reparem bem no título. ONU lança projeto Sertão Vivo para transformar o Ceará contra a seca. Palavras como lança e transformar já dão um tom de ação, de impacto, né? Vamos ver o que mais a gente acha aqui dentro. Olha aí! O DNA está todo aqui, gente. Quem? A ONU. O quê? O tal do projeto Sertão Vivo. Onde? No Ceará. E por quê? Para combater as mudanças climáticas. E o como? Com sistemas agroflorestais. Tudo isso já no primeiro parágrafo. É um lead de manual. Ok, a estrutura está clara. Mas e os óculos do jornalista? Onde é que eles se escondem, hein? Vamos procurar nas entrelinhas, nas palavras que foram escolhidas. Olha só que interessante a diferença. O projeto não foi apenas lançado, ele é ambicioso. Ele não vai só combater a seca, ele vai transformar o Ceará. Essas palavras não são neutras de jeito nenhum. Elas criam uma imagem de algo grandioso, importante e acabam direcionando a nossa percepção. Percebe o poder das palavras? Ao focar nos benefícios e usar verbos de impacto, o jornalista constrói uma narrativa de sucesso. Uma outra matéria poderia, por exemplo, focar nos custos, nos desafios, até em críticas ao projeto. Mas aqui a escolha foi clara, foi pelo otimismo. Mas é bom lembrar que nem todo tipo de jornalismo busca essa aparência de objetividade. Para a gente entender melhor as diferentes lentes, vamos comparar a notícia que a gente analisou com outro gênero muito comum, a charge. É como comparar uma fotografia com uma caricatura. A notícia tenta ser um retrato fiel dos fatos. Já a charge, ela exagera, distorce, usa o humor para expressar uma opinião bem forte, bem direta. Uma quer informar, a outra provocar. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco dos bastidores, como podemos usar esse conhecimento no dia a dia? Vamos montar o nosso próprio kit de ferramentas para uma leitura mais inteligente, mais crítica. Então, o que é uma notícia, afinal? Não é só um relato do que aconteceu. É uma interpretação do que aconteceu. É uma versão dos fatos, que foi construída com base em escolhas, em recortes e, claro, com um par de óculos. E atenção, isso não quer dizer que a gente tem que desconfiar de tudo, muito pelo contrário. Significa que a gente deve ler de forma mais ativa, comparar óculos diferentes, versões diferentes, entender como a notícia é feita, nos dá o poder de formar a nossa própria opinião. Então, fica o desafio. Na próxima notícia que você for ler,
tente encontrar os óculos do jornalista. Que palavras foram usadas, quais fatos foram destacados e, no fim das contas, que história está sendo contada ali. Fazer essas perguntas já é o primeiro passo para se tornar um leitor muito mais consciente.